Hi! Teacher Fábio Merim aqui com mais um vídeo, dessa vez com o Daniel Escola, nosso amigo jornalista que está dando um tempo aqui nos seus afazeres jornalísticos para nos ajudar numa questão bem interessante. É ano de eleição nos Estados Unidos, não tem como a gente abrir um jornal sem nos deparar, né, com isso. Hillary Clinton, Donald Trump, e a gente quer entender como é que funciona essa questão da eleição norte-americana, que é bem diferente de como é realizada a eleição aqui no Brasil. E o Daniel vai nos ajudar, a gente vai conversar sobre alguns termos, algumas coisas que a gente vai ver muito na TV a partir de agora. E Daniel, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Obrigado por participar com a gente aí do vídeo. O prazer é meu, obrigado pelo convite para participar. Faltam 3 meses para a eleição americana. Isso. A eleição é no dia 8 de novembro e agora com as convenções oficializando os candidatos, o Partido Republicano com o Donald Trump e o Partido Democrata com a Hillary Clinton, a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos. Esse é um processo eleitoral extremamente complexo. Eu precisei fazer algumas coberturas nos Estados Unidos para entender bem como funciona essa eleição. Eu já cobri 2 eleições lá nos Estados Unidos, a de 2004, que foi a reeleição do Bush, e a de 2008, que foi a primeira eleição do Obama. Que foi para mim a mais interessante, porque eu viajei pelos Estados Unidos, eu pude acompanhar a festa do Obama, inclusive. Quanto tempo tu ficou lá nessa? Eu fiquei 10 dias, mas eu primeiro fui para Ohio, e aí circulei bastante pelo estado de Ohio, que é um swing state. Swing State. Vamos que aqui, é um swing state escrito dentro da embaixo. eleição. Swing State, please. Swing State é estado pêndulo. É aquele estado em que não necessariamente é um estado democrata ou um estado republicano. Ele pode tanto ser republicano como democrata. Indeciso, como se a gente dissesse um estado indeciso. Isso. Normalmente quem ganha a eleição ganha naquele estado. Né? E muito perto da eleição esse estado passa a ser um estado-chave. E por que isso é importante? Porque a eleição nos Estados Unidos ela é muito complexa, mas ela é muito interessante. Ela é uma eleição indireta. Ela se dá pelo colégio eleitoral. Então imagina um mapa dos Estados Unidos. Certo. E cada estado, são 50 estados, cada estado tem um peso no colégio eleitoral. Todo o colégio eleitoral são 538 votos, 538 delegados. Quem vence, o candidato que venceu com o maior número de delegados, evidentemente, vence a eleição. Bom, como é que funciona nos estados? Cada estado tem um determinado número de delegados. Qual é o critério para esse estado ter esse número de delegados? Conforme é um critério demográfico, com base na população e também no número de deputados de cada estado. Então, por exemplo, o estado mais populoso, a Califórnia, tem o maior número de delegados. A Califórnia tem 55 delegados. Outro estado que tem um bom número de delegados, expressivo, o segundo estado que tem mais delegados é o estado do Texas. O Texas tem dezenas de congressistas, deputados e senadores e tem 26 milhões de habitantes. Então ele tem um número expressivo de delegados. O Texas tem 38 delegados. Quem vence no estado é lá o que eles chamam de the winner takes all. Ou seja, a eleição acontece, mas o candidato que vencer no estado tiver 50% mais um dos votos naquele estado, leva todos os delegados que no colégio eleitoral votam por aquele determinado candidato. Então, por exemplo, na Califórnia, quem fizer 50% mais um, leva os 55 delegados dentro de um quadro de 538 delegados. Então, por isso que a Califórnia é muito importante, porque ela tem mais de 10% de todos os delegados. Mas a Califórnia não vai ser um estado disputado pelos candidatos. Por quê, Fábio? Porque nos Estados Unidos há uma tradição muito forte, histórica já, da posição de cada estado. Tem alguns estados que a gente sabe quem vai ganhar. Por exemplo, a Califórnia é um estado historicamente democrata. A Hillary Clinton vai ganhar no estado da Califórnia. Então a Hillary já conta com 55 delegados daquele estado. No Texas, se não houver uma hecatombe, se nem nada de diferente acontecer, a tendência é que o Donald Trump leve todos os votos dos delegados do Texas, que é um estado sulista, né, conservador. Belt, chama, né? É isso, eles chamam de Bible Belt. Bible Belt, que é cinturão Texas, da Bíblia. É um estado extremamente conservador, muito voltado à religião. Aí tu pega ali o Texas, o Alabama, Oklahoma, é o que eles chamam de Bible Belt. Bem, por que estados como a Flórida e Ohio, mas fundamentalmente a Flórida,
são estados onde a eleição se dá muito ali. A Flórida tem 29 delegados no colégio eleitoral. E é um estado extremamente diversificado na questão da imigração, na questão de diferentes culturas, né? É um estado muito influenciado pelos hispânicos, né? Pelos mexicanos, pelos cubanos, fundamentalmente cubanos. Então, ali a eleição também é muito disputada. E quem ganha aquele estado ali leva os 28 votos dos delegados, os 28 delegados, que é muito importante na eleição. O que a gente vai ouvir muito falar agora também, é uma expressão que vai aparecer muito nos noticiários, além de swing states, são as definições sobre cada candidato. Por exemplo, você vai ver sempre na barrinha ali da CNN, da NBC, da CBS, GOP. A gente está vendo aqui também, GOP. O que é GOP? O que significa? Ele vai aparecer sempre junto ao nome do Trump. Por quê? O GOP é a sigla para Grand Old Party, que é o Partido Republicano. Certo. Uma espécie de apelido, né? carinhoso. Carinhoso. É como, Grand Old Party. Quando o Partido Republicano foi fundado, ele veio com esse acompanhamento, né? O Grand Old Party. Então, a sigla dele é GOP. Então, você vai ver muito, assim, GOP, né? Grand Old Party. O Partido Democrata, né? Que é o DNC, é o Democratic National Committee, que é o DNC. Mais sério, né? É um nome mais sério, aparentemente, né? É um nome, pelo menos, não tem aquela coisa mais romântica. Você vai ver muitas figurinhas também, né, que são características de cada partido, né, os bichinhos, né, eles têm os símbolos. Os símbolos. O elefante é o republicano, o elefantinho é o republicano, o burrinho é o democrata. O burrinho é o democrata. O burrinho é o não democrata. podia ter esse símbolo aqui no Brasil, não. Não podia. Lá não tem essa conotação. E vai ser uma eleição muito interessante. A gente está vendo aí tudo que está acontecendo no Partido Republicano, né? Os próprios republicanos que não estão dando o chamado endorsement para o Donald Trump. O que é o endorsement? Endorsement. Endosso, apoio. O endosso, apoio. Os próprios republicanos, né? Hoje a gente está vendo aí no noticiário figuras de proa, né? Figuras em evidência e importantes do Partido Republicano que não estão apoiando Donald Trump. Isso. Nós estamos vendo doadores de campanha historicamente ligados ao Partido Republicano que estão recuando um pouquinho por causa da figura e do perfil do Donald Trump, que é muito belicoso, é muito polêmico. Ele comprou uma briga boa com os mexicanos, né? Com aquela questão do muro, e dizer que é todo mundo estuprador. Comprou uma briga com os mexicanos, comprou uma briga com as mulheres, comprou uma briga com quem mais, comprou uma briga com os europeus, comprou uma briga com os muçulmanos. Comprou uma briga com o redator do texto da Michelle Obama. Comprou uma briga agora com os muçulmanos que é absurda, né? Absurda. Na convenção do Partido Democrata, teve lá o casal Khan, que é pai de um soldado americano que morreu no Iraque, e o soldado esse é muçulmano. Imagina, sabe, uma história não dá. bonita, né? Alguém que é um muçulmano com raízes em outro país, mas que teve a família que se fixou e cresceu e venceu nos Estados Unidos, foi pro exército, foi lutar no Iraque pelos Estados Unidos, foi morto, e veio o Donald Trump. Inclusive, a declaração até mais polêmica, veio uma declaração muito polêmica do Trump, mas veio de um dos advisors do Donald Trump, dizendo assim, essa família Khan é uma família que até tem raiz no terrorismo, sabe? Esse tipo de coisa. Nem os republicanos estão gostando desse tipo de Ele realmente não segue a cartilha do bom comportamento. Aí vocês podem perguntar, por que o Trump chegou lá? Por que, afinal, depois de todo esse processo de primárias, de discussão, de debate, de indicação, ele acabou sendo escolhido candidato republicano? Porque o Trump, por incrível que pareça, ele ainda... Primeiro, ele não é um político tradicional. Ele nunca disputou nada. Ele é um empresário, né? Que entrou agora. É um empresário bem sucedido, muito bem sucedido, é bilionário, Ou seja, ele é competente no que faz. Ele é muito competente no que faz em relação ao trabalho dele, e o tipo de discurso dele, por incrível que pareça, externamente, assim, para outros países, para pessoas que não moram nos Estados Unidos, ele pode parecer um pouco chocante. Mas lá nos Estados Unidos, ele atende a um público tem que é muita expressivo. Gente que faz coro. Pega, por exemplo, o estado do Texas. Texas tem 26 milhões de habitantes.
a 2,5 vezes o Rio Grande do Sul, só o estado do Texas. E lá o Trump vai passear, assim como a Hillary vai passear na Califórnia, vai passear em Nova York. E o curioso é que a Hillary vai ganhar na Califórnia, que, como tu disseste, que ele é um estado democrata, eles têm o Partido Democrata muito forte lá, embora o Arnold Schwarzenegger tenha sido governador lá pelos republicanos, né? Eu vou te dar um outro exemplo, então. Diga. Rudolph Giuliani Nova York. foi prefeito pelo Partido Republicano da cidade, olha, uma das cidades mais, né, mais cosmopolita, né, a cidade mais cosmopolita, a cidade símbolo dos Estados Unidos, de um estado, historicamente, na eleição presidencial, um estado democrata. Tem algumas coisas que a gente vai prestar atenção agora na eleição, o processo eleitoral vai ser muito interessante. A Flórida é um estado-chave. Quem vencer ali tem grandes chances de ser... teve um rolo com o Al Gore nas eleições com o Bush. Teve um rolo com o Al Gore, teve recontagem dos votos e teve decisão da Suprema Corte Americana. Aquela eleição foi muito interessante, parênteses. Aquela eleição de 2000 foi muito interessante, porque o Al Gore, o candidato, que era o vice na época do Bill Clinton, ele fez mais votos que o Bush na época. Sim. Naquela eleição. Sim. Ele fez mais votos que o Bush. Ele Sim. fez, se eu não me engano, 450, quase 500 mil votos a mais. 500 mil votos a mais. Mas pela composição do colégio eleitoral, ele acabou levando os votos da Flórida. O Bush acabou levando os votos da Flórida. E aqueles 29 delegados da Flórida acabaram sendo determinantes para a eleição do Bush. É isso que o pessoal não entende direito aqui, né? Quando a gente fala essa representatividade dos delegados contra os votos, realmente. Por isso que, quando eu vejo pesquisa de intenção de voto para a eleição americana, coloca fulano na frente. Cara, onde foi feita essa pesquisa? Ela representa todo o país, ela foi feita só no estado, ela foi feita em todos os estados. É um pouco obscuro mesmo. Porque se a gente fizer uma pesquisa de intenção de voto no Texas, a gente sabe o que vai dar. Vai dar Trump. Sim. Se a gente fizer uma pesquisa de intenção de voto na Califórnia, vai dar Hillary. Se a gente fizer... Então tem que ter muito cuidado. Eu prefiro olhar muito para esses institutos que fazem projeções analíticas sobre cada estado. Tem o New York Times, tem um espaço no site deles, no portal deles, que é muito interessante. O 538, que é um site do Nate Silver, que já fez muita coisa interessante, já cravou o resultado de eleição anteriormente e faz um trabalho muito interessante, um trabalho sério. Ali a gente pode acompanhar isso. E, Daniel, outros termos, como por exemplo Big Tuesday, que seria a terça, a grande terça. O que seria Big Tuesday? O dia da eleição em si? O dia da eleição é dia 8 de novembro. É sempre numa terça-feira? É sempre numa terça-feira. É sempre a terça-feira, a primeira terça-feira do mês de novembro. Certo. Tá? Sempre será em novembro? Sempre será em novembro, sempre será na primeira terça-feira de novembro. Então seria Acho que na eleição passada foi no dia 4 de novembro, se eu não me engano, ou dia 3. Essa eleição vai ser no dia 8 de novembro, uma terça-feira. O que a gente está vendo muito, assim, o que está pautando essa eleição, assim, na discussão, assim, essa mais política, né? O escândalo dos e-mails da Hillary Clinton. O partido, houve uma ação de hackers russos que acabaram hackeando as contas do Partido Democrata. E lá viram que o Partido Democrata, durante as primárias, apoiou a Hillary, estava se articulando internamente para apoiar a Hillary. Isso pegou muito mal, assim, e esses e-mails foram revelados justamente no dia em que o Bernie Sanders, que é o candidato mais à esquerda, mais socialista, ele se autodefine socialista. Socialist. No dia que ele ia anunciar, ia dar o endorsement dele para Hillary. Então isso provocou assim, um mal-estar dentro do Partido Democrata. Essa questão dos e-mails seria aquela que ela teria usado os e-mails particulares dela, ou é outra? Não, isso é outra coisa. Tem mais e-mail na jogada? Tem mais e-mail na jogada, é tudo e-mail. Aliás, toda a campanha, muito da campanha está se dando no âmbito principalmente nos Estados Unidos, né? Não podia ser diferente. E agora começou um pouquinho o jogo sujo, né? Há poucos dias atrás, saiu uma publicação nos Estados Unidos das fotos da candidata à primeira-dama, a esposa do Donald Trump. Que são fotos antigas, né? Claro, fotos antigas, né? Da vida de modelo dela, né? Mas o New York Post publicou na capa as fotos em que ela aparece... Manager Trump era o nome. Ela aparece nua, num trabalho de modelo dela, não foi um flagrante, eram fotos artísticas mesmo, junto com uma outra mulher, também nua.
E o New York Post escancarou isso justamente no momento em que o Trump falava muito sobre que a mulher dele estava em evidência pelo plágio no discurso, mas também pelo discurso correto, família, isso do Trump. Ainda mais que o vice do Trump, ele é um cristãozaço lá, né? É um líder cristão. Mas e então, pega muito, o Partido Conservador, o republicano pega muito isso, né, desse eleitorado conservador, ou redneck. The Rednecks. Redneck é uma expressão. Redneck, na tradução livre, é pescoço vermelho por causa do sol. Por causa do sol. Então, redneck é aquele eleitor do meio oeste americano, sul, que é muito conservador, que é muito. É uma maneira de. Que é evangélico. Uma maneira de dizer caipira também. Caipira, isso. Tem uma coisa interessante nos Estados Unidos, né, que é o termo liberal. Liberal nos Estados Unidos não é o liberal brasileiro. O liberal brasileiro está muito associado ao Von Mises. A escola liberal mesmo, da economia liberal. Da economia liberal. Nos Estados Unidos, esse conceito é um pouquinho diferente. O liberal é esquerda, é quase centro-esquerda. Tá? Então, quando social-democrata. Quando o republicano fala esse candidato é liberal, ele quer atacar um sentido negativo, né? Dizendo que ele é pejorativo, né? E quando alguém do Partido Democrata diz, eu sou liberal, quer dizer, não sou conservador. Né? Certo. Então acho que é isso, Fábio Meri. Eu acho que ficou um baita papo, eu acho que ficou bem elucidativo, te agradeço porque tu entende bem de geopolítica, eu entendo de inglês, ficou legal, ficou uma dupla bacana, falando que... Espero que as pessoas tenham entendido. Eu espero que sim. E se vocês não entenderam na plenitude, eu não vou culpar vocês, porque a gente não dá para desenhar ainda, mas é muito complicado. É complicado mesmo. Mas só para tu ter uma ideia, por exemplo, em Nova York, uma vez eu acompanhei a votação, em 2004 eu acompanhei a votação em Nova York. Nova York tem 5 tipos de votação. E é tudo não é eletrônica. Não, depende, tem eletrônica também. Tem urna eletrônica, tem cabine eletrônica, tem cédula, tem aquela cédula antiga de uma máquina construída, na eleição de 2004 tinha, não sei se na última eleição teve, é uma cédula, é um cartão que tu vai perfurar. Isso. Com uma maquininha. Parece quando o cara fazia aquele jogo, apostava na loteria antigamente, que eles perfuravam. Eu acabei de entregar a minha idade agora, não é verdade. Não, e só para vocês terem uma ideia da complexidade e da diversidade da eleição nos Estados Unidos. E não é uma eleição em que o voto é obrigatório. Só vota quem facultativo e quem se registra um ano antes da eleição. Existe toda uma movimentação das pessoas que trabalham com as campanhas de ir visitar as pessoas, pedir para que elas se registrem e que votem, porque afinal de contas é importante para elas, evidentemente. Mas Daniel, muito obrigado. Thank you very much, man. Pleasure, man. Ok. Então tá, gente. Então, se vocês não entenderam, eu dou a dica. Olhem de novo o vídeo, tá? É uma maneira bem interessante de entender. E vejam mais uma vez também, certo? Valeu, see you next time.